Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, 20ª semana do tempo comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versos 1 a 12. No episódio de hoje, vemos que Ezequiel, mais uma vez, é arrebatado em êxtase místico, o que denota realmente que ele sempre está em plena intimidade com o Senhor nosso Deus. Algo interessante de ser analisado, pois bem aprendemos em todo o contexto bíblico que Deus é o Senhor de tudo e tudo criou. Sendo assim, ao ser arrebatado por Deus, Ezequiel de fato tem visões místicas, as quais apresentam realidades do céu já neste tempo presente em que vivemos. O que nós poderíamos chamar na linguagem grega de kairos, que significa tempo oportuno da graça. Nesta linha de raciocínio, é fácil compreender que Ezequiel, ao ser arrebatado em êxtase místico, ele tem em sua vida uma experiência singular e temporária do tempo da graça de Deus, significando que Deus concedeu a ele uma visão do mundo sobrenatural, algo parecido com a experiência que os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, experimentam no Monte Tabor quando Jesus está rezando ao Pai. Eles sentem e vêem misticamente a antecipação da glória eterna de Jesus. Uma citação de Mateus 17, 1 a 9. Ezequiel, mesmo ainda pertencendo ao grupo dos heróis bíblicos veterotestamentários, alcança tal privilégio junto de Deus. E, obviamente, que tal fato tem um objetivo específico. O sentido é perceber que a glória de Deus acontecerá no tempo oportuno na história de toda a humanidade. Tal visão faz paralelo com outro momento em que o profeta já havia sido arrebatado em êxtase e visto a glória do Senhor deixar o templo. Uma citação de Ezequiel 10, 18. Agora acontece o oposto. Ele vê a glória do Senhor voltar o templo, o que sugere reflexionar a respeito da primeira vinda de Jesus na história do ser humano e que depois teremos a sua volta. No termo grego, nós falamos parousia. De fato, é o que a Igreja de Jesus professa desde o seu início. Jesus veio uma vez para pregar a conversão a todos nós, pecadores, e ensinar o caminho de volta ao paraíso. Em sua segunda vinda, a parousia, ele não virá mais para chamar os pecadores, mas virá para julgar toda a humanidade de seus erros e pecados. Por esta ótica, notamos que o salmista diz algo potente em relação à majestade de Deus quando diz: a glória do Senhor habitará em nossa terra. Tal glória deve ser muito bem reconhecida e discernida, a fim de que ninguém seja uma pessoa enganada, visto que Jesus no Evangelho alerta sobre algumas possibilidades de engano quanto a algumas pessoas que se dizem letradas no aspecto religioso. Veja que Jesus diz aos seus discípulos que podem escutar o que os mestres da lei falam, mas eles têm, pois eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Contudo, Jesus alerta que nenhum dos seus devem agir como os mestres da lei agem na sociedade. Segundo o próprio Jesus, são pessoas que não vivem a prática evangélica como ela de fato deve ser vivida em sua essência, significando o quanto os cristãos em todo o tempo devem se precaver quanto a muitos e variados ensinamentos sobre questões religiosas. Uma parte da essência do cristianismo está embasada em uma máxima que Jesus diz no Evangelho: existe um guia e mestre somente, o Cristo, que é Jesus, e não há outro. Diante disso, emerge a grande necessidade dos cristãos a aprenderem a se alicerçarem cada vez mais no conhecimento acerca da vida de Jesus. Será com tal entusiasmo de cada pessoa que, além dos ensinamentos do magistério da Igreja, o próprio Deus poderá oferecer experiências místicas aos seus filhos, a fim de que conheçam realmente quem é o verdadeiro Deus. Foi algo desse porte que aconteceu com Ezequiel,
ou mesmo o exemplo citado com os discípulos Pedro, Tiago e João. Com efeito, o próprio magistério da Igreja aponta um caminho o qual Deus concede suas experiências místicas e os seus dons a quem Ele quiser, como lemos na Constituição Dogmática Lumen Gentium número 12. Desta reflexão, notamos o quanto Deus quer que cada um dos seus filhos sintam e vejam a sua glória em suas vidas, desde agora neste tempo presente. Não hesite, Deus chama a todos a fazer uma experiência com Ele, a fim de revelar a sua glória a todos os seus desde já. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.